Desde o primeiro grande apagão de uma série que afetou a Venezuela, há 4 semanas, até a última terça-feira, o edifício onde mora Cláudia * só recebeu água por um total de 3 horas. Cláudia, que pediu para não ser identificada com seu nome verdadeiro pois teme represálias, mora em um bairro de classe média da segunda cidade mais importante da Venezuela, que também é a mais afetada por essa crise. A cidade venezuelana com os problemas mais sérios é Maracaibo, diz José Maria de Viana, engenheiro civil que, de 1992 a 1999, foi presidente da Hidrocapital, a companhia de água da capital, Caracas. Viana explica que o abastecimento de água a grandes cidades venezuelanas depende, atualmente, de sistemas de bombeamento que exigem muita eletricidade. A cidade também é a capital de Zulia, um estado com grande importância econômica para a Venezuela, pois de seu subsolo se extrai o principal recurso do país, o petróleo. É o caso de Cláudia e seus vizinhos, que após os primeiros dias sem eletricidade contrataram uma empresa para investigar se era possível construir um poço em seu prédio. Por causa disso, tem agora uma fonte própria de fornecimento, o que lhes permite dispensar caminhões-pipa caros, que cobram entre $500, cifrão, e $750, cifrão, para encher a cisterna do prédio. A questão dos poços não é inteiramente nova, eles foram construídos na cidade há cerca de 10 anos, existem em algumas fazendas, clubes e prédios. Em Maracaibo, o risco é de encontrar água salgada. A nossa é doce e de alta qualidade, diz Cláudia. Cláudia, que é engenheira de profissão, casada e mãe de 2 filhos adolescentes, reconhece que em meio à crise vivida por Maracaibo, sua situação é privilegiada. A família pagou para que um gerador fosse instalado em casa. Isso permite que a geladeira continue funcionando, mas não o ar-condicionado, um item quase indispensável em uma cidade onde as temperaturas máximas podem chegar a 44º. Em Caracas, a crise hídrica levou milhares de pessoas a buscar água no poluído rio Guairi, que atravessa a capital e recebe grande parte de seu esgoto. Temos dificuldades com o abastecimento de água em alguns de nossos centros hospitalares, admitiu no domingo passado o ministro da Saúde, Carlos Alvarado, que garantiu que o governo vem monitorando a situação. Temos relatos de hospitais e unidades pediátricas onde os banheiros estão fechados, médicos que não podem lavar as mãos para realizar procedimentos, não há água nas cozinhas para preparar comida para os pacientes, disse Suzana Rafali, nutricionista e consultor da Fundação Caritas, em entrevista à Rádio Êxitos FM na segunda-feira. Rafali destacou o risco de consumo de água contaminada, já que as crianças podem morrer mais rapidamente por causa de diarreia do que por falta de comida. A falta de água é muito mais grave do que a falta de eletricidade. Quando você não tem água por vários dias, começa a ter problemas de saúde em sua casa, diz ele. O sistema de saúde necessita de um volume mínimo de água para funcionar. Se você não tem como proceder com a higiene habitual e vive num clima tropical, então acaba enfrentando uma série de doenças e possíveis infecções, explica. A água é um gatilho para o descontentamento popular. A angústia de uma crise gera processos sociais muito complicados, incluindo rebeliões e protestos, adverte. Pela duração que teve e pelo número de pessoas afetadas, esta é a tragédia civil mais importante em tempos de paz sem ter sido causada por um desastre natural, diz ele. Isso aconteceu em locais que estão em guerra ou atingidos por terremotos. Já nós temos 30 milhões de pessoas afetadas e isso nunca havia acontecido na Venezuela, diz ele. Várias cidades da Venezuela tinham usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis que eram acionadas quando havia um problema de transmissão. Ou seja, o sistema de geração de energia está projetado para que essa situação não dure mais do que 3 ou 4 horas, diz. De Viana explica que no caso da água acontece o mesmo e que, de fato, o sistema de abastecimento da capital venezuelana tem 3 reservatórios criados dentro da cidade para responder a situações de emergência, mas que não estão em funcionamento.
Caracas está em uma zona sísmica e aqueles que projetaram os sistemas previram que, antes de um grande terremoto, a cidade poderia deixar de receber suprimentos de fontes distantes por 1 ou 2 semanas, explica ele. A Venezuela possui sistemas de emergência de água e eletricidade. O problema é que nada disso funcionou desde o apagão, levando a população civil a sofrer sem medida, afirma. Esse é o resultado de um processo muito longo de deterioração, de destruição institucional de empresas profissionais de alta qualidade, bem como de um longo acúmulo de trabalhos de reparo e manutenção que não foram concluídos. Como resultado, os sistemas que deveriam estar funcionando não estão e um pequeno acidente se transforma em algo terrível, diz Viana. O governo, no entanto, afirma que todos esses problemas são fruto de uma guerra elétrica e de atos de sabotagem que visam a prejudicá-lo, embora, até agora, não tenha mostrado provas disso. Quase 4 semanas após grande apagão, o sistema elétrico venezuelano ainda não foi estabilizado, registrando constantes interrupções, prejudicando o restabelecimento do abastecimento de água na capital e no restante do país. Há dias em que nos sentimos mal, mas mantemos o otimismo. O venezuelano continua sendo solidário e acreditamos que as coisas vão mudar para melhor. Quando isso acontecer, a Venezuela será a terra das oportunidades, porque vamos ter de reconstruí-la, conclui.